Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Sábado é dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e esse vídeo de hoje eu percebi que eu preciso falar sobre a economia dos Estados Unidos e não apenas sobre a economia do Brasil. É nítido que o atual desempenho ruim da Bolsa Brasileira está muito mais relacionado com a questão americana, com a questão da taxa de juros americana, risco de shutdown e entre outras coisas, do que exatamente com a questão brasileira, embora o Brasil tenha os seus problemas também. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai explicar um pouco como é que está toda essa situação dos Estados Unidos, quais são as incertezas que pairam a economia de lá e por que que a economia de lá acaba afetando a economia brasileira também. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, é importante a gente citar que lá nos Estados Unidos hoje existem algumas incertezas, só que vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo aí para a gente voltar lá atrás, né? 2008, a gente teve a crise do subprime americana, quebra do Lehman Brothers. Algumas pessoas diziam, inclusive, que o capitalismo iria acabar naquele ponto. E aí, os governos, para que não se repetisse uma crise de 1929, eles começaram a injetar muito dinheiro na economia em uma política que se chamou quantitative easing, né? Então, o governo ele injetava dinheiro na economia a partir dos títulos públicos, né? Na hora que você recompra título público, você coloca dinheiro na economia, isso deu um excesso de liquidez e essa política caminhou até 2021. Além disso, a gente teve também um período de queda de juros bastante grande, que foi aquele período todo que a gente teve a taxa de juros negativa. E aí, o que aconteceu com o mundo, né? Principalmente com os Estados Unidos? Então a gente vai conseguir colocar aqui algumas imagens para que você tenha um pouco de ideia do que aconteceu. Essa aqui é a dívida pública dos Estados Unidos, né? Hoje ela está batendo aqui 33 trilhões de dólares. Aqui o último dado é 32,9 trilhões de agosto, mas já saiu 33,4, se eu não me engano. Então, quer dizer, ela está crescendo mais ainda essa dívida, mostrando que hoje ela está muito maior do que ela era no passado, mas o principal, ela tem crescido em relação ao PIB, né? E aqui eu peguei, né? Vou pegar primeiro 10 anos para vocês verem que ela está saindo de 100% do PIB para 129%. Se eu pegar 25 anos, você vai ver que ela sai aqui de 60% do PIB, que estava mais ou menos estável naquele cenário ali de alta de 1999 até 2008, mais ou menos, tirando ali o período da bolha das .com, mas a gente vê que depois a gente tem um crescimento dessa dívida bastante grande. Em compensação, quando a gente olha o passado, a gente vê que essa taxa alta já foi um problema enfrentado pelos Estados Unidos também, quando logo depois da Segunda Guerra Mundial, aqui ela atinge o máximo em 1946, ou melhor, o máximo até o ano de 2020, quando veio a pandemia, que acabou jogando para cima essas taxas também. E aí, o Federal Reserve, né, juntando essas duas coisas que eu acabei falando, ele percebe que essa dívida está muito alta, mas ele também percebe que ele precisa tirar liquidez do mercado. Então, desde o meados de 2022, se não me falha a memória, o Federal Reserve ele tem feito a política inversa, que é a política de quantitative tightening, né, que é exatamente enxugar liquidez do mercado. Muitas pessoas falavam que quando ele fizesse isso, a economia iria degringolar, que a bolsa iria despencar, enfim, que o S&P 500 ia cair para 2.000 e poucos pontos. Eu cheguei a ver, inclusive, uma reportagem dizendo que chegaria a 1.800 pontos de volta, e por enquanto, pelo menos, a gente vê que está aí ainda se sustentando acima de 4.000 pontos, né? Então, aqui ele chega a dizer que o comitê
né? Isso aqui é o último comunicado da última reunião do Federal Reserve. O comitê vai levar em conta, né, a posição da política monetária, que é contracionista nesse momento, e também a política monetária, né? O que está acontecendo aí. E aí, ele também fala aqui, ó, que o comitê ele está muito... ele está strongly committed, ele está muito interessado em fazer com que a inflação chegue a 2%, mas em outro ponto ele fala também que é importante que a atividade econômica não fique tão ruim, que as taxas de desemprego não subam tanto. Então, esse é um ponto que é importante. Aí o que acontece? Até aí estava igual nos outros comunicados, né? Ele também falava isso, que ele está strongly committed, ele também falava que é importante que a taxa de desemprego não dispare, que a economia também não degringole com a taxa de juros, mas aí o que aconteceu é que o Jerome Powell, ele chega e cita, inclusive, em uma entrevista logo depois da decisão do Federal Reserve, em que ele fala que essa taxa de juro deve permanecer alta por um tempo suficientemente longo para que a inflação consiga retornar a 2%. E aí isso traz um problema bastante grande para os mercados. Por quê? Porque os mercados imaginavam que essa taxa de juro poderia já cair no início do ano que vem. Algumas pessoas imaginavam isso. Quando eu falo início, é primeiro semestre, tá? Que caísse em março ou em abril. E aí, quando a gente olha o monitor atual, né, a gente vê que o mercado começa a precificar uma nova alta da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Se na última reunião ele mantém entre 5,25 e 5,50, a gente vê que hoje já tem aí 31,7% de gente achando que... Não, desculpa, vamos primeiro aqui para a próxima reunião, 1º de novembro, já tem 23,4%, imaginando que a taxa vai subir de 5,50 a 5,75 na próxima reunião em 1º de novembro. Na semana anterior era 16,4%. Né? Quando a gente vai aqui para 13 de dezembro, a gente vê que já tem aqui, ó, 31,7%, imaginando que dia 13 de dezembro vai ter uma taxa entre 5,50 e 5,75. E aqui, ó, 6%, a gente vê que já tem 3,7% de pessoas imaginando essa taxa. Assim por diante. Então, quando a gente consegue perceber aqui, ó, janeiro de 2024, a maioria acredita 63%. Março de 2024, a maioria acredita, 58%, a maioria acredita 5,25, 5,50. Quando a gente vem para maio aqui, ó, 41% acredita ainda nessa taxa. Junho é o primeiro mês em que a gente já tem aqui uma perspectiva maior na queda do que na alta. E você vê que é mais ou menos 50% para queda e 50% para manutenção ou alto, né? E aí a gente vai para julho, aí sim a gente começa a ver quedas, tá? Mesmo assim, quando a gente vai para novembro, que seria a última reunião, a gente vê que a queda esperada é uma queda baixa, entre 4,75 e 5, que seriam apenas duas quedas de 0,25 ao longo do ano de 2024 todo. O que isso significou? Né? Significou que uma alta taxa de juro lá nos Estados Unidos, somada a uma dívida crescente, você vai ter um custo de dívida alto. Uma coisa é você ter isso por 6 meses, 1 ano. Outra coisa é você saber que essa taxa alta, ela além de ter ficado em 2023, ela vai ficar 2024 inteiro e muito provavelmente 2025. Então, quando a gente olha esses dados aqui, a gente consegue perceber o quê? Que agora a projeção de queda mais forte ficou só para 2025, ela caindo para 3,9, e aí só em 2026 indo para o ponto de conforto. E aí, né, jogando tudo isso dentro dos modelos de fluxo de caixa descontado, fazem as ações caírem muito. Aqui também tem um gráfico interessante do Treasury aqui de 30 anos, mostrando, né, que eles tiveram uma queda forte das taxas ao longo dos últimos 30 anos, mais ou menos, tá? 30 anos tirando os últimos 2 ou 3,
E agora ele entra aqui numa tendência de alta também. Isso aqui é o taxa de juro de 30 anos. E aí entra uma parte que é importante desse nosso vídeo de hoje. Eu falei que eu ia dizer o que isso afeta a Bolsa Brasileira. Né? O que afeta a Bolsa Brasileira? Você saber que você tem hoje uma taxa de juro de 30 anos de 4,89%. Significa que a pessoa que hoje comprar um título dos Estados Unidos de 4,89%, ela tem esse retorno garantido por 30 anos. Esse título sofre marcação a mercado, mas se a pessoa quiser guardar para o vencimento, ela vai ter esse valor, 4,89% ao ano, o que é uma taxa muito maior do que a taxa que o mercado estava acostumado nos últimos 10 anos. Aqui, ó, a última vez que chegou a bater perto disso, ó, ou acima disso, foi aqui, ó, em abril de 2007. Então, todo esse período aqui que a gente teve uma implantação mais forte de tecnologia, que é algo deflacionário, a gente vê que a taxa de juro estava muito abaixo desse 4,89. Inclusive, eu acredito que a nova normal não são juros nessa magnitude aqui. São juros nessa magnitude aqui mais abaixo, porque hoje a gente tem um mercado que tem muito mais informação, tem muito mais tecnologia e isso tudo reduz a inflação. E a taxa de juro nada mais é do que o remédio contra a inflação. Então, a gente tem aí 4,89%, só para você ter uma ideia, a gente teria hoje, né, supondo que os Estados Unidos consigam uma inflação de longo prazo em torno de 2%, ou vamos botar uma média de 2,5%, porque alguns anos vai ter alguns picos de inflação, a gente teria um ganho real em dólar de 2,3%, isso para investir em títulos do Tesouro. Só que a gente está falando de 30 anos. Então a gente teria aqui, ó, um ganho real que dobraria o teu capital em 30 anos em dólar, tá? E isso já descontando a inflação. Então hoje é exatamente isso que a Treasury dá para a pessoa. E aí, né, se a gente para e pensa assim, cara, se eu posso, né, pensa como um investidor que pode investir no mundo todo, e hoje em dia até mesmo pessoa física no Brasil pode investir no mundo todo. Então, se eu posso investir para ganhar 4,9%, quanto eu vou precisar ganhar no Brasil para eu aceitar correr o risco? Da taxa de juros do Brasil, da inflação do Brasil, do câmbio do Brasil e da política econômica do Brasil. Não que a política dos Estados Unidos sejam as mil maravilhas, a gente ainda vai falar nesse vídeo de hoje. Mas o que eu precisaria ganhar? Né? E aí o americano ele faz essa conta, e o brasileiro também deveria fazer essa conta. Por quê? Porque ele vai calcular aqui qual é o risco que existe hoje de investir no Brasil. Né? Então eu vou pegar aqui um CDS Brasil de 10 anos, por exemplo. Né? Esse CDS Brasil, que mede o risco Brasil, por exemplo, ó, ele subiu muito nesses últimos dias, né, e semanas e meses. Ele sai de 257 pontos e vai para 286 pontos. O que significa isso? Significa que hoje o investidor pede 2,86% a mais do que ele deveria receber nos Estados Unidos, né, para fazer esse tipo de investimento no Brasil. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, né, hoje a taxa dos Estados Unidos está em 5,25%. Aí vão falar assim, mas não vai ficar 5,25% para sempre. Ok, 4,89% você tem garantido por 30 anos. Você tem 2,87% de risco Brasil, tá? Você aqui investindo no Brasil está ganhando em reais, lá você está ganhando em dólar. Então você tem uma desvalorização do real frente ao dólar, né, em média todos os anos, em torno de 3 a 4%. Eu vou colocar aqui 4%. Quando você, né, o ideal não é somar isso, é você fazer a conta em juros compostos disso. Então quando você pega aqui, ó, em juros compostos, 1,0286 vezes 1,04, a gente chega numa taxa de 12,20%.
Hoje a Selic do Brasil está em 12,75, para o próximo cai para 12,25. Então você vê que hoje o Brasil ele está ali pau a pau com os Estados Unidos, né? Investir no Brasil ou investir fora é parecido. Então o que você faz segundo a teoria de alocação eficiente? Quando você tem dois investimentos que retornam a mesma coisa, você migra para aquele de menor risco. E é exatamente o que o investidor estrangeiro está fazendo nesse momento. Tá? O que pode fazer melhorar essa situação do Brasil e dos Estados Unidos também? Né? Primeiro, a gente precisa ter políticas fiscais caminhando bem. O que significa políticas fiscais caminhando bem? Significa aqui no Brasil o mercado entender que é crível o governo conseguir entregar um déficit fiscal zero ano que vem, ou pelo menos dentro da tolerância de menos 0,25% do PIB. Tá? Então isso faria o quê? Faria o risco Brasil cair, faria aquela tendência de desvalorização do real frente ao dólar cair. Então se a gente consegue ter uma tendência aí de... Vamos imaginar que os Estados Unidos continuem com a taxa alta, mas a taxa de risco do Brasil caia e aquela tendência de desvalorização caia, já cai para uma taxa possível de 10,75. Né? Então já conseguiu cair bem. E os Estados Unidos eles vão precisar ter a questão do shutdown resolvido. Né? Eu comecei esse vídeo de hoje mostrando a dívida pública dos Estados Unidos sobre PIB em 129%. Eu mostrei esse gráfico aqui também mostrando que a dívida está em 33 trilhões. Os Estados Unidos ele tem uns, vamos dizer assim, uns artifícios dentro da lei que quando chega em determinado limite, o governo ele é obrigado a fazer o shutdown. O que é o shutdown? O shutdown é quando o governo ele não paga mais as coisas que ele tem que pagar. Quer dizer, ele não pagaria servidores, ele não paga questões que não são essenciais, por exemplo, como a NASA, vamos dizer assim. Você não paga algumas questões de defesa, você não paga alguns custos. Isso já aconteceu no passado algumas vezes e poderia ter acontecido no dia 30 de setembro. No dia 30 de setembro, era a data limite para o shutdown. Só que fizeram um acordo, os democratas e os republicanos, e foi votado com muito favoritismo, 88-9 a votação, e o shutdown foi adiado para o dia 17 de novembro. Eles dizem aqui que traz algum alívio aos mercados, só que na verdade, o mercado, o que ele não gosta? Ele não gosta de incerteza. Né? Se porventura, entrou no shutdown, a bolsa cai, despenca e todo mundo começa a precificar isso. Só que no longo prazo a gente começa a precificar algo melhor, porque aí o custo dos Estados Unidos ele cai. O Brasil ele não tem esse artifício, o governo continua gastando. Né? Por outro lado, quando você para de gastar isso no curto prazo, você tira muito dinheiro da economia. Então a economia é uma draga, ela vai muito para baixo. Né? Dizem que 18% do PIB é exatamente o governo que acaba pagando. Então imagina você ter aí uma depressão, uma recessão de 18%, por exemplo. Então por isso que teve aquele alívio, né, temporário desse shutdown. No dia 17 de novembro vai ter de novo as mesmas discussões, né, ou nas vésperas disso. E é importante que o governo dos Estados Unidos consiga não apenas, né, fazer com que ele consiga prorrogar isso, prolongar isso, mas também que consiga pegar a dívida e jogar para baixo. Tá? Então esse seria o outro ponto, porque aí se conseguir reduzir essa percepção, a gente pode já pensar para longo prazo baseado naquela outra taxa lá que a gente mostrou. Né, que os Estados Unidos, a taxa para 2026, a projeção é 2,9%. Então, se a gente tiver uma taxa de longo prazo dos Estados Unidos de 2,9%, com o mundo ok, o risco Brasil caindo, por exemplo, para 1,8%, 1,5%, como ele já foi no passado, tá?
E aí a questão do câmbio também um pouco mais otimista, indo para 2,5, o Brasil poderia trabalhar com uma taxa de 7,37% da Selic. E aí, isso é para 2026, sai de baixo, né? É uma alta absurdamente forte na preparação disso. Então, assim, o curto prazo é muito complicado. O curto prazo faz com que você queira deixar a bolsa. E, inclusive, saiu uma reportagem no Valor Econômico essa semana mostrando que o mês de setembro foi o menor volume de negociação da B3 dos últimos 14 meses. Né, mostrando exatamente isso, que cara, a pessoa que tem dinheiro hoje, ela não quer colocar na bolsa, ela quer botar em opções mais seguras, ou até mesmo migrar para o exterior, tá? Mas é nesses pontos em que a gente tem aí ganhos grandes, tá? E para terminar aqui, eu consegui baixar aqui um site, né, que é interessante, que ele mostra quanto você ganharia no S&P 500. A gente viu que ao longo daquele período aqui, ó, de 1946 até 1970, mais ou menos, 72, 74, a gente teve uma queda muito forte da dívida em relação ao PIB. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar exatamente isso, de 1946 até 1974, 72 e etc. Ó, o resultado do S&P 500 nos últimos 123 anos, ele é de 5,51% ao ano, ou 9,81% incluindo dividendos, ou 6,66% descontando a inflação. Né? Então você vê que ele rende mais do que essa taxa do tesouro aí de 4,89. Né? Ele rendeu 9,81. Se eu pegar esse período de 1946 a 1974, você vai ver que é um pouco menor. Né? 9,29% e 5,85% ajustado à inflação. Se eu pegar esse período aqui que teve essa queda mais forte aqui, ó, que foi exatamente o período do ajuste, se eu pegar de 46 até 51, o que a gente teve aqui, ó? A gente teve, ó, 3,31% ao ano no preço, 11,30% em dividendos, 6% acima da inflação. Ou seja, muito, muito parecido, né, com o normal. Agora, se eu for trazendo um pouquinho mais para frente, ó, a partir do momento que a coisa vai se ajustando, ó, se eu botar um ano depois, 47 a 52, a gente já tem um retorno acima da inflação de 13. A gente já tem aqui, ó, 16. Então, o que eu quero mostrar com isso? Né? A melhor posição que você poderia ter montado no S&P 500 teria sido uma posição ao longo de 1946, que era exatamente quando ela estava batendo ali no pico da dívida. Por quê? Porque naquele momento todo mundo estava morrendo de medo da dívida aqui disparar e os Estados Unidos acabar. Ai meu Deus, e agora? Se a dívida aqui disparar e os Estados Unidos acabar? O que acontece? Aí o que aconteceu? No primeiro ano que teve essa queda aqui, a pessoa que montou a carteira nesse ponto daqui, ela ganhou muito dinheiro. É claro que a pessoa que tinha muito dinheiro e botou tudo aqui, ela também ganhou muito dinheiro. Só que eu já percebi que a maioria das pessoas que ouvem o que eu falo não são pessoas que movimentam milhões de reais de uma vez só. Elas são pessoas que fazem aporte assim, de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil, de 1.000, de 500, todos os meses. Então, se você é uma pessoa que monta aos poucos a tua carteira, você precisa ir montando à medida que a tendência vai piorando. Porque aí, quando você tiver o cenário claro, você tem uma alta muito forte, tá? E é exatamente esse o ponto que a gente está hoje, tá? Qual é o grande risco? O grande risco é o governo se perder, não reduzir custos, o que é difícil, porque a legislação de lá tem essas limitações exatamente para isso. O governo pararia de pagar servidores, ele ficaria com a popularidade péssima para a eleição do ano que vem, e aí essa dívida dispararia, tá? Então é o mesmo risco lá de trás, só que a gente percebe como é que as coisas acontecem ao longo do tempo. Enfim, Estados Unidos é isso que está acontecendo. O curto prazo é péssimo
E exatamente por ele ser péssimo que eu gosto tanto de investir nesses momentos, tá? E é por isso que eu tenho falado tanto sobre a grande questão que é investir na bolsa nesse momento. Enfim, vai melhorar, vai resolver agora? Provavelmente não, tá? Isso aqui é algo que essa incerteza, pelo menos até 17 de novembro, vai. A incerteza que existe com relação ao Federal Reserve deve ir pelo menos até a próxima reunião, que é 1º de novembro. Então, outubro deve ser outro mês, ou fraco em termos de andar de lado, ou em queda. Só que o que eu faço normalmente, né? E que a gente pede para as pessoas que são nossas assinantes fazerem? A gente pede para que você pense numa alocação de carteira em que você tenha todas as classes de ativos. Então, quer dizer, se os Estados Unidos cair muito e se a Bolsa Brasileira cair muito, talvez você vai ter uma renda fixa e fundos imobiliários que vão segurar um pouco mais a tua carteira. Então, o mercado vai cair talvez 5%, 6% e a tua carteira cai 2%. Então vai ser muito mais fácil de você recuperar depois. E isso tudo, tá? A gente mostra dentro, principalmente da carteira plena, aqui dentro do Dica de hoje, tá? Então, esse tipo de alocação é importante. Quando eu pego e falo que é um bom momento para investir, mas o curto prazo é ruim, não é para você pegar todo o teu dinheiro e colocar em bolsa. Tá? Ainda mais sem ter uma ajuda para saber quais são as ações. É para você pegar aquela exposição de bolsa que caiu e deve ter ficado para baixo em relação ao percentual que você deveria ter e completar isso. Você não ficar com medo de completar, você não ficar falando assim, eu tinha reservado 30% para a bolsa, mas cara, agora a situação tá ruim, acho melhor eu cair para 20%. Aí você vende um pouco de bolsa e bota em renda fixa na hora errada. Não, tenha coragem, completa o 30%, mas não fica 100% em bolsa. Entendeu? É isso que a gente coloca sempre lá. E aí a gente tem carteiras que têm o patrimônio que vão crescendo regularmente. Mais ou menos o que a gente faz aqui na carteira do YouTube também gratuitamente nos vídeos da última segunda-feira de cada mês na playlist Andamento da Carteira. Enfim, o vídeo já está ficando longo, 27 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal, que é importante também. Agradecer a todo mundo que fez a gente chegar aqui a 300 mil seguidores. Abraços, bons investimentos. Para as assinaturas estão todos aqui na descrição e espero vocês no próximo vídeo na quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.